Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. A presente obra do Espírito Santo no mundo. A obra do Espírito Santo no mundo é dupla. Em primeiro lugar, ele veio para convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 7 ao 11. A Bíblia ensina, todos nós sabemos de experiência própria, que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Romanos 3, 23. Um pecador não pode herdar a vida eterna. Todos que nasceram neste mundo revivem a queda de Adão. Todos nascem com a semente do pecado dentro de si e, ao chegarem à idade responsável, não tarda a ser culpados de multidão de pecados. A diferença entre pecado e pecados. O pecado é a raiz, os pecados são os frutos. Pode ser que alguém não esteja consciente de que seu maior problema é o pecado, ou que o pecado o separou da comunhão com Deus. Por isso, é tarefa do Espírito Santo perturbá-lo e convencê-lo do seu pecado. Ele não pode experimentar a salvação sem que isso aconteça. Nas concentrações das nossas cruzadas, tenho visto pessoas erguerem seu punho para mim enquanto eu pregava. Eles não estavam hostilizando a mim, tenho certeza, mas o Espírito Santo os tinha convencido. Muitas vezes, essas pessoas depois vinham para aceitar a Cristo. O Espírito Santo não só convence do pecado, ele também convence a pessoa de que Jesus é a justiça de Deus. Ele mostra aos pecadores que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai a não ser por ele. O Espírito Santo também convence o mundo do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, e todos os que recusarem a oferta de vida eterna que Deus faz também serão julgados. Quando o apóstolo Paulo, falando do que Cristo tinha feito em sua vida, diante de Agripa, disse que na estrada de Damasco, na hora da sua conversão, Deus lhe tinha revelado o tipo do seu ministério. Seria entre os gentios, para lhes abrir os olhos, a fim de que convertessem das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados. Atos 26, 18. No momento em que Jesus morreu na cruz, Satanás sofreu uma derrota catastrófica. Pode ser que a derrota não seja evidente, especialmente quando lemos os jornais e ligamos a televisão, mas Satanás é um inimigo vencido em princípio. Ele ainda arrisca sua guerra de pecado, mas sua destruição total e afastamento da terra estão próximos. Até lá, ele vai intensificar suas atividades. Cristãos em todo o mundo podem notar que há novos demônios agindo. Perversões, permissividade, violência e centenas de outras tendências sinistras se manifestam em todo o mundo com uma intensidade que houve provavelmente só nos dias de Noé. O Espírito Santo veio para nos mostrar essas coisas, porque tem muito a ver com as profecias bíblicas. O ministério do Espírito Santo no mundo não se limita a convencer do pecado, da justiça e do juízo. Seu segundo objetivo no mundo é impedir o crescimento da iniquidade, ou seja, engajar-se no ministério de preservação. O apóstolo Paulo disse, com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. 2 Tessalonicenses 2,7. As Escrituras deixam claro que este planeta seria literalmente um inferno na Terra se o Espírito Santo não estivesse presente no mundo. O mundo descrente mal sabe o quanto deve
ao poder controlador do Espírito Santo. Conversei recentemente com diversos teólogos na Europa e nos Estados Unidos, que são da opinião de que o Espírito Santo está sendo retirado lentamente do mundo à medida que entramos nos que podem ser os momentos culminantes do fim desta época. Quando tiver ido totalmente, o diabo estará à solta. Haverá guerras, violências, revoluções, perversões, ódio, medo do mundo. Hoje em dia temos só uma amostra do que vai acontecer. A raça humana se encontrará no inferno que ela mesma criou, livre do que o detém, o Espírito Santo. O anticristo reinará com poderes supremos por um curto período de tempo, até ser esmagado pela vinda do Senhor Jesus Cristo com seus exércitos. O Espírito Santo também age através do povo de Deus, que é chamado por Jesus no Sermão do Monte, de sal da terra e luz do mundo, Mateus 5, 13 e 14. Essas figuras cabem muito bem porque o sal e a luz são forças que agem em silêncio, discretamente, mas com grande eficiência. O sol e a luz falam da influência para o bem que os cristãos podem exercer na sociedade. Nós cristãos, às vezes, temos dificuldade para compreender qual influência nós, uma minoria, divididos e às vezes desobedientes, podemos ter, mas pelo poder do Espírito podemos reter o mal e fazer o bem. Aplicando mais essas metáforas, sabemos que o sal e a luz são essências em casa. A luz dissipa a escuridão e o sal conserva os alimentos. A Bíblia nos diz que o mundo estará cada vez mais em trevas à medida que se aproxima do fim. O mundo não tem luz própria e está em acelerado processo de decadência. Jesus nos ensinou que nós, seus seguidores, poucos e fracos, somos o sal que pode retardar o processo de declínio. Cristãos ativos no mundo são a única verdadeira luz espiritual no meio de grande escuridão espiritual. Se estudarmos os profetas do Antigo Testamento, descobriremos que uma parte do julgamento dos condenados é a destruição dos justos. Isso coloca uma responsabilidade enorme sobre os nossos ombros. O mundo só vê uma luz brilhando quando olha para as nossas boas obras. O mundo só nota o sal quando sente a nossa presença moral. Foi por causa disso que Jesus advertiu sobre o sal que perde o seu sabor e a luz que fica obscura. Ele disse: brilhe a vossa luz, Mateus 5,16. Se você e eu cumpríssemos fielmente o nosso papel, haveria uma revolução dramática e pacífica no mundo, da noite para o dia. Os cristãos não estão sem poder. Temos, já neste mundo, à nossa disposição, através do Deus Espírito Santo, o ilimitado poder de Deus. A atuação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo age não só no mundo, mas também na igreja. Quando eu falo de igreja, não estou falando de igreja presbiteriana, batista, metodista, anglicana, luterana, pentecostal ou católica, mas de todos os crentes. A palavra igreja vem de uma palavra no grego que significa os que foram reunidos. A igreja estava coberta de mistério no Antigo Testamento, mas mesmo assim Isaías proclamou: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Isaías 28,16. O Novo Testamento diz que Cristo é este firme fundamento da sua igreja e que todos os crentes são pequenas pedras edificadas, formando o santo templo do Senhor. 1 Pedro 2,5. Cristo também é a cabeça do seu corpo, a Igreja Universal, e é a cabeça de cada igreja local. Cada pessoa que se converteu de seu pecado e recebeu a Cristo como Salvador e Senhor faz parte deste corpo chamado de igreja. Por isso, a igreja
é mais que uma organização religiosa, é um corpo vivo, com Cristo como cabeça, vivo porque a vida de Cristo deu vida a todos os que creram. Qual é o papel do Espírito Santo neste quadro? Em primeiro lugar, a Bíblia nos diz, numa sentença muito bonita, que foi ele que deu início à igreja, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 1 Coríntios 12, 13 e 14. Em segundo lugar, pelo Espírito de Deus, vive na igreja. Assim também vocês, em união com Cristo, são construídos, junto com os outros, para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Efésios 2, 22. Hoje em dia, Deus não vive em templos feitos por mãos humanas, mas se reconhecermos que Deus está mesmo, pessoalmente, em nosso meio quando estamos reunidos na igreja, nossa adoração será mais profunda. É preciso esclarecer uma questão sobre o relacionamento entre o Espírito Santo e Jesus. As Escrituras falam de Cristo em nós. E alguns cristãos não compreendem completamente o que isso significa. Jesus, homem-Deus, tem agora um corpo glorificado. Onde quer que ele esteja, seu corpo tem de estar também. Portanto, Jesus está agora à direita do Pai no céu, em sua função como segunda pessoa da Trindade. Vejamos, por exemplo, Romanos 8:10, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado. E Gálatas 2:20, Cristo vive em mim. Nestes versículos está claro que se o Espírito está em nós, Cristo está em nós, Cristo mora em nossos corações pela fé, mas na verdade, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade que mora em nós. Foi enviado pelo Espírito, que partiu, mas voltará pessoalmente e o veremos. Os crentes são de fato a casa onde mora o Espírito. Mas, infelizmente, muitas vezes lhe falta o fruto do Espírito. Precisam ser avivados, receber nova vida. Quem me fez ver isso com toda a clareza foi o bispo Festo Kivengeri, em um artigo sobre avivamentos de grande alcance que percorreram a África Oriental, disse: quero contar-lhes da gloriosa atuação do Espírito Santo, trazendo vida nova a uma igreja morta. Podem chamá-lo de reavivamento, regeneração ou o que quiserem. O Senhor Jesus, ressurreto em poder, começou, através do poder do Espírito Santo, a visitar uma igreja que estava dispersa como ossos. Isso pode soar surpreendentemente para alguns de vocês, mas vocês podem ser evangélicos e secos mesmo assim. E então veio Jesus Cristo. O grande poder que nos atraiu veio pela simples apresentação do Novo Testamento, e o Espírito Santo tirou homens e mulheres do seu isolamento e nos trouxe para o centro, a cruz. O tema do reavivamento na África Oriental foi a cruz, e nós precisávamos dela. O Espírito Santo arrancou homens e mulheres do seu isolamento e nos transformou sob o olhar penetrante do amor de Deus. Pecados eram pecados e os corações foram quebrantados. Tenho, por exemplo, um amigo na Flórida que é pastor. Ele obteve seus vários títulos em uma das mais famosas universidades do leste dos Estados Unidos e pastoreou uma igreja na Nova Inglaterra. Devido a seu vasto conhecimento acadêmico, se tornou quase um agnóstico, apesar de ainda restar um pouco de fé lá no íntimo do seu coração. Ele me disse que viu sua igreja diminuir cada vez mais. Não havia autoridade ou poder em seu ministério. Depois de uma série de acontecimentos, ele aceitou a Bíblia como a infalível palavra de Deus e começou a viver e a pregar com poder. O fruto do Espírito se mostrou em sua vida
e o poder em seu ministério, sua igreja voltou à vida, as pessoas vinham de todos os lugares para ouvi-lo pregar. Em terceiro lugar, o Espírito Santo concede dons às pessoas específicas na igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4:12. Estudaremos esses dons mais adiante. Por enquanto, é suficiente dizer que o Espírito Santo dá a cada cristão um dom no momento em que recebe a Cristo. Nenhum cristão pode dizer: eu não tenho nenhum dom. Cada um tem pelo menos um dom do Espírito. Uma das deficiências das igrejas de nossos dias é não reconhecer, desenvolver e usar os dons que Deus deu às pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, a igreja. Tenho um amigo que é pastor na costa ocidental dos Estados Unidos. Certo domingo, ele distribuiu folhas de papel em branco às pessoas que vieram ao culto dizendo: eu quero que vocês estudem, pensem e orem durante uma semana sobre que dom vocês têm do Espírito Santo. Escrevam-no nesta folha e devolvam-no domingo que vem. No domingo seguinte foram recolhidas 400 folhas de papel. Em algumas estava escrito só um dom, em outras só 2 ou 3, e em algumas estava escrito que não tinham certeza sobre qual seria o seu dom. Mas o resultado foi que toda a congregação foi posta a refletir, todos os dons foram sendo colocados em prática. A igreja começou a crescer e os membros foram revitalizados espiritualmente. Até aquele dia, os membros estavam esperando que o pastor tivesse todos os dons e fizesse todo o trabalho. Eles eram simples espectadores. Agora, haviam compreendido que eles tinham tanta responsabilidade de usar os dons como o pastor tinha de usar os dele. A atuação do Espírito Santo na vida do crente. Depois de considerar a ação do Espírito Santo no mundo e na igreja, temos agora de considerar sua atuação na vida de cada crente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo ilumina a mente do crente, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2:10. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4:23. John R. W. Stott, em um pequeno livro, ressalta a importância de deixar Deus desenvolver e usar as nossas mentes convertidas. Ninguém quer um cristão frio, intelectual, sem alegria. Isso, porém, significa que devemos evitar o intelectualismo a todo custo? Que os céus não permitam que conhecimento sem zelo substituam zelo sem conhecimento. Ambos fazem parte do propósito de Deus. Zelo dirigido pelo conhecimento, conhecimento animado pelo zelo. Uma vez ouvi Dr. John Mackay, naquele tempo diretor do seminário Princeton, dizer: entrega sem reflexão é fanatismo em ação, mas reflexão sem entrega é a paralisia de qualquer ação. Dr. Stott enfatiza como estão errados os que dizem que o que importa no fim não é doutrina, mas a experiência. Isso é a mesma coisa que colocar a nossa experiência subjetiva acima da verdade de Deus revelada. É tarefa do Espírito Santo tirar o véu que Satanás pôs sobre as nossas mentes e eliminá-las para que possamos entender as coisas de Deus. Ele faz isso especialmente quando lemos a palavra de Deus, que o Espírito Santo inspirou. Em segundo lugar, o Espírito Santo, além de iluminar a mente do cristão, também mora em seu corpo. Vocês não sabem que o corpo é o templo do Espírito Santo que vive em vocês e foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos. 1 Coríntios 6:19. Se nós compreendêssemos que o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, realmente mora em nossos corpos, teríamos mais cuidado com o que comemos,
bebemos, olhamos ou lemos? Não é de se admirar que Paulo tenha dito: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Paulo disciplina o seu corpo para não cair no desagrado de Deus. Esse fato deveria nos colocar de joelhos para confessar. Não preciso estender-me sobre como o Espírito Santo age na vida dos crentes. Por exemplo, ele os conforta, Atos 9:31, os guia, João 16:13, os santifica, Romanos 15:16, diz aos seus servos o que devem pregar, 1 Coríntios 2:13, diz aos missionários para onde devem ir, Atos 13:2, os ajuda em suas fraquezas, Romanos 8:26, e até diz aos crentes onde eles não devem ir, Atos 16:6 e 7. Resumindo em poucas palavras, a atuação do Espírito Santo entre os homens nos 3 períodos da história humana pode ser definida com 3 palavras: sobre, com e em. No Antigo Testamento, ele veio sobre algumas pessoas à sua escolha, permanecendo por um tempo determinado, Juízes 14:19. Os evangelhos mostram como ele mora com os discípulos, na pessoa de Cristo, João 14:17. Do 2º capítulo de Atos em diante, a Bíblia diz que ele está com o povo de Deus, 1 Coríntios 6:19. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um que chegou até aqui. Que palavra tremenda, abençoada, glória a Deus. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!